aqui, maravilha, maravilha. A Cá já já entra. Bom, gente, hoje é nosso sexto encontro, meu Deus, um mês e meio aí, ó, já nessas conexões poderosíssimas e muitas transformações acontecendo. Depois coloquem aí no chat para mim, para nós, né, para a gente poder ter essa troca, ou se alguém quiser comentar algo sobre esse movimento que a gente está fazendo, trazer alguma experiência, alguma mudança, alguma transformação. Sintam-se muito à vontade. Então, hoje é o nosso sexto encontro, nosso tema é sobre inteligência emocional. Gente, é um tema que, infelizmente, né? Infelizmente, muitas pessoas ignoram, né? Ah, inteligência emocional. Então, parece que é algo que já está meio que batido, né? Mas muito pelo contrário. Estamos aí nesse primeiro ciclo ainda, que é esse processo de despertar, para poder romper essas crenças limitantes nossas, que não é fácil, virarmos ali a chavinha, né, para poder desconstruir e construir uma nova identidade. Então, o objetivo nosso aqui é compreender, né, que a inteligência emocional, ela não deixa de ser sentida, mas a gente precisa aprender a desenvolver alguns sentimentos, emoções. Na verdade, a gente não controla, né? Sentimento sim, mas a emoção não. Mas a gente pode sim olhar para isso, trazer consciência para isso que a gente está desenvolvendo, para poder ter melhores reações através, né, dessa capacitação de inteligência emocional. Então, o objetivo é que a gente compreenda o que, que é e perceber, né, reconhecer aqui as nossas próprias emoções, compreender o que elas estão sinalizando para nós, porque o nosso corpo fala o tempo todo. Érica é prova viva disso, né? A Marta também. Então, terapeutas que estão aí lidando diretamente com pessoas e pessoas que só buscam os processos terapêuticos quando estão sentindo algo. Bom, e evitar também essas reações impulsivas. Gente, eu com todo o meu equilíbrio emocional, eu dei uma descompensada assim gigantesca o ano passado, porque eu estava em fase de transição de carreira, meu irmão numa situação difícil, minha mãe doente, né? Enfim, eu cuidando ali da minha mãe no hospital também. Gente, não tem como não sentir. Não tem como o corpo não responder, não tem como, às vezes, ter um equilíbrio emocional para uma situação difícil, é claro que tem, né? Quando a gente está ali todos os dias treinando, com certeza sim. Mas sim, eu descompensei e tá tudo bem, o importante é reconhecer e a gente fazer melhor e diferente todos os dias, né? Houve uma situação, quando minha mãe estava internada o ano passado, ela estava muito mal, gente, ela entrou andando e saiu totalmente debilitada, né? E aí ela teve ali a experiência do nosso casamento, voltou para o hospital depois de 3, 4 dias e ficou mais um mês e descansou. E aí onde eu quero chegar, né? Que todo esse cansaço, toda essa vulnerabilidade, eu fui pedir um lenço, gás, enfim, eu precisava limpar minha mãe. E aí eu fui pedir, né, o paninho lá pro rapaz da enfermagem, ao invés dele colocar o sabãozinho, ele colocou álcool. Gente, Hum, eu fui no céu e no inferno, ou no inferno ou no céu, enfim, não sei, não sei. Mas eu dei uma navegada assim, e claro, né, que eu não fui assim imediatamente, né, contra, mas eu falei, não, isso não se faz, enfim. Então, eu tive o meu posicionamento ali, só que para piorar, né, o cara ainda me cutucou, sabe? Ele não teve nenhum tipo de sentimento ali, não pediu desculpa nem nada. Então aquilo acabou comigo, eu dei uma descompensada assim, legal. E aí fui, fiz o relatório, né, para a chefia veio fazer uma visita no dia seguinte, porque isso foi no plantão noturno, tirou ele daquele andar, né, colocou em outro, ok. E aí depois de 36 horas, ele voltou pro plantão dele, e ele passou lá no andar. Então, assim, o cara, além de tudo, foi topetudo. Ele não soube reconhecer a falha e, para poder piorar, ele ainda queria me cutucar, sabe?
E isso para mim foi extremamente desafiador, gente. Por que que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu estou neste universo desde 2019, eu me transformei demais, 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 mas que se a gente não tiver uma vigília sobre isso, sobre o nosso processo, sobre o nosso interior, essa conexão interna, né? A gente descompensa muito fácil. E eu estava vulnerável. Então, depois de 36 horas, esse rapaz passou por mim, na verdade, eu que passei, né, por eles, dei boa noite para todos e fui acionar o elevador. Acho que eles imaginaram que eu já tinha descido, e aí eles comentaram sobre mim, gente. Aí eu pirei, aí eu surtei. Até então, eu só tinha feito uma reclamação, né? E aí, gente, eu fiz um escândalo no hospital. Gente, eu nunca fiz isso na vida. E eu fiz, então, aqui abrindo a minha vulnerabilidade para vocês. Foi uma situação extremamente, assim, desafiadora. Nunca tinha passado por isso na vida. E aí eu entendi o quanto eu estava frágil, porque eu estava me achando muito forte. Não, eu tô forte, eu já ressignifiquei, Deus, né, já tá tudo certo, papai, eu e você e eu. Imagina, né? As emoções afloradíssimas, afloradíssimas. E depois, né, lógico que eu pedi perdão para Deus, né? Mas enfim, gente, foi algo assim, foi uma situação extremamente chata, porque envolveu, né? Eu fiz um escândalo, literalmente eu fiz um escândalo. Sabe quando a gente está no hospital e a gente assiste os escândalos e fala, gente, né? Para que isso, né? Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa também de entender que se a pessoa ela chegou nesse ponto, algo grave aconteceu. Ninguém descompensa do nada, gente, ninguém. Ninguém descompensa do nada. E pior, aquele profissional que se diz profissional e não está preparado para poder lidar com essas reações, né? Então isso é mais difícil ainda. Somos profissionais, nem todos os dias estamos bem, mas quem é o profissional somos nós. Então, a gente que tem que dar esse respaldo, esse amparo, esse direcionamento. Bom, mas enfim, então, abrindo aqui a minha vulnerabilidade para vocês, gente. E é bem importante a gente trazer isso para muito perto, porque senão a gente se desequilibra a todo tempo, com qualquer situação. Então, conduzir essas decisões, os nossos relacionamentos, os nossos desafios profissionais, evitar essas reações impulsivas, né? Então, responder de maneira muito mais consciente. Eu lido muito tranquilamente com isso, gente, mas aconteceu comigo, né? Então, se aconteceu comigo, mesmo eu trabalhando ali todo o meu interior, né? Enfim, eu era uma pessoa extremamente explosiva, então eu mudei literalmente da água para o vinho, né? Então, imaginem as pessoas que estão aí vulneráveis todos os dias, que nunca tiveram contato com inteligência emocional e infelizmente ainda utiliza isso como uma piada, né? Não sei se vocês já presenciaram isso, e o mais triste é ouvir essas piadas de profissionais colegas nossos, né? Mas como estamos aqui para poder aprender, desenvolver, a gente sabe o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento diário, não é lidar um dia e achar que já aprendeu e que está dominando tudo, porque não é assim que as coisas funcionam. Bom, meus amores, no nosso último encontro, nós refletimos, né, sobre quem nós somos, sobre o nosso propósito que direciona aí toda a nossa trajetória, nossa caminhada. E hoje a gente vai compreender como que as nossas emoções elas podem fortalecer, né, ou sabotar a nossa identidade, assim como eu fui sabotada. Eu falei, Deus, essa não sou eu, Senhor, que é isso? Mas amém, né? Então trazer para a consciência isso é muito importante e saber que a gente também não pode todo santo dia ou com muita frequência ter esses tipos de comportamento, né? Por mais que a gente esteja passando por algum tipo de vulnerabilidade, alguma fragilidade no processo, o nosso corpo, ele também reage a essas oscilações, essas descompensações. É muito fácil falar que, eu estava vulnerável e aconteceu. Ok, mas quantas vezes na sua vulnerabilidade isso vai ser um recurso como se fosse uma muleta? É sobre isso que eu quero chegar, tá? Então não basta saber onde a gente quer chegar. Então a gente precisa aprender a conduzir emocionalmente durante a nossa jornada, durante o nosso processo. Então quero trazer aqui para vocês uma pergunta. E quero que vocês
respondam com muita sinceridade, né? Sendo vulneráveis também nesse processo, que seja falando, que seja lá no chat. Mas eu quero que vocês definam uma palavra de como vocês estão chegando aqui essa noite. Se vocês estão chegando ansiosos, cansados, eu estou cansada, de verdade. Eu estou cansada. Mas, enfim, estou extremamente feliz por poder estar aqui com vocês essa noite. Confuso, motivado ou desmotivado, se vocês estão esperançosos ou sobrecarregados, ou se estão aqui, ó, tranquilos, né? Na paz que excede qualquer entendimento, que isso é maravilhoso também, né? Então, escreva aí no chat ou no caderninho de vocês, ou se vocês quiserem trazer alguma experiência desses últimos dias de hoje, enfim, fiquem à vontade para isso, tá? Mas sejam sinceros a reconhecer aquilo que vocês estão sentindo nesse exato momento, ou, né, quando chegaram, ou antes de se conectarem. Ô, gente, quem nunca, né? Quem nunca sentiu ali uma preguicinha, né? Ai, Deus, hoje tem uma reunião. Ai, Deus, hoje eu tenho culto. Não é o tempo todo que a gente está aqui, ó. Não é, não é. Então, reconhecer faz parte do processo. E por incrível que pareça, sob expectativa total, um caos controlado na medida do possível. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pode falar, Érica. Sou cheia de esperança, que glória. Muito bom, minha amiga. É, é, eu quero falar sobre isso, né? Justamente porque você falou nesse assunto agora, né? E parece que calhou, né? É, e a minha palavra é sobrecarregada, porque você já me conhece um pouco, né, Patrícia, de tantas coisas e tudo mais, Sim, sim, mas essa semana me fez refletir tudo que a gente já tinha falado, né? Tudo que a gente já vem aí pontuando, tudo. Mas me fez refletir, por exemplo, o quanto a gente se permite a isso também, né? A ficar sobrecarregado. é E verdade. isso eu me auto-refleti, porque assim, eu me permito fazer isso, porque você quer abraçar o mundo, você quer resolver tudo, você quer, sabe, parece que vira uma bola de neve e você quer resolver aquilo ali. Então, Dar para conta, mim, né? por exemplo, essa palavra hoje veio bem a calhar mesmo, porque foi o que eu refleti durante toda essa jornada, mas assim, essa semana eu parei e falei, meu, final de semana e tal, aí eu falei, gente, eu me permito a isso. Amém. A gente conversou sobre isso esses dias, né? Exatamente. Diminui, é tão Exatamente. importante, E é foi muito verdade. assim, porque a gente conversou e depois eu parei, fui analisar, passei um final de semana bem tumultuado, bem Sim, agenda cansativo, lotada. é, bem cheia, Ah, mas aí depois eu sim, falei, gente, na verdade, não é o outro, né? E a gente às vezes quer descontar no outro, achar que todo mundo tá, né? Aquela turbulência, aquele monte de coisa, mas o ponto primordial parte da gente, né? De mim, né? Se eu não me organizar, se eu não me parar um pouco e permitir fazer outras coisas e não pegar tudo, vai às vezes virando não essa fazer nada, bagunça. né? Às vezes Exatamente. não fazer nada. Exatamente. Então, esse foi um ponto bem interessante que você falou, porque realmente é o que eu achei que calhou, assim. Realmente eu estava, mas eu parei, refleti, eu falei, pois eu vou mudar esse negócio agora. Vou começar a me organizar para o outro lado. Muito bom, minha amiga. Gente, ter essa sabedoria muda todo o nosso game, né? Por mais que a gente, às vezes, demora um pouco para reconhecer e tá tudo bem, né? Independente do tempo que a gente leve para poder reconhecer. Ter essa clareza, trazer para a consciência, perceber os sinais antes que de fato a gente adoeça ou tenha ali um burnout, ou uma depressão, uma ansiedade, enfim. Então, reconhecer esse processo é muito importante. Por incrível que pareça, né, nós da área da saúde, nós temos uma facilidade nesse reconhecimento. Nem todos, nem todos nós temos uma tendência a reconhecer isso de uma forma de uma forma mais racional, né? Porque a gente sabe o que que os sinais e sintomas representam e onde eles podem chegar, né? Então, por sermos da área da saúde, a gente já tem ali
é algo muito precioso nas mãos, né? Que infelizmente nem todo mundo tem acesso. Gente, por mais que o acesso às mídias sociais, às IAs, aos jornais, enfim, ao noticiário, estejam ali pipocando, né? Nem sempre a gente está com atenção focada a isso. E nem sempre a gente vai fazer uma pergunta para IA relacionada a isso, porque a gente nem está pensando sobre isso. A gente vai perguntar sobre como criar qualquer coisa dentro do nosso projeto, do nosso negócio, do que qualquer outra coisa. E são muitas coisas que a gente poderia pesquisar, mas que de fato a gente não dá tempo, não dá conta de tudo. Nem tempo e nem conta, né? Então, essa sensação de querer mesmo abraçar o mundo, nessa altura do campeonato, né, a gente vai se permitindo, percebendo que a gente precisa sim ter esse tipo de organização, e se a gente não olhar para isso com muita frequência, que seja diariamente ou uma vez por semana, para poder ter esse planejamento e olhar mesmo para a nossa rotina, para a rotina do nosso negócio, enfim. Se a gente não fizer isso com frequência, isso tem que tornar um hábito, porque se isso não tornar um hábito, a gente vai olhar hoje e vamos desacelerar. E aí a gente passa ali um mês, 2 meses, 6 meses ou um ano para poder olhar de novo, porque a gente sente essa sobrecarga mais uma vez. Então, fazer isso com frequência vai tornar um hábito, e esse hábito vai trazer essa leveza para os nossos processos, eliminando alguns tipos de excessos, aquilo que é prioridade, aquilo que não é. Ah, preciso resolver uma situação. Perfeito, reconheceu, maravilhoso. Mas é uma prioridade, gente. Olha que importante isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Engraçado que, às vezes, o que a gente precisa resolver não é uma prioridade. A gente sabe que é importante, mas ainda não é uma prioridade. Mas para o outro é. E aí a gente se incomoda com o posicionamento do outro e aí a gente resolve sem precisão naquele momento. Então aí acontece aí os excessos, né? Nem tô falando só do seu caso, tá, Érica? Tô falando de todos nós, tá bom, minha amiga? Todos nós, se a gente não parar e olhar com frequência nossa vida pessoal, nosso relacionamento, vida familiar, tudo, tudo, esse é o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Se eu não olhar para o meu financeiro, gente, não tem como. Não tem como eu falar que eu amo meu marido, assim como eu fiz, né, hoje, o vídeo. É, eu não falar e achar que ele sabe. Ele sabe. É claro que ele sabe. Mas se eu não fizer algo diferente, isso cai na rotina, isso se torna mecânico. Aí existe sim as sobrecargas, os pensamentos negativos, enfim. Então, ter inteligência emocional para poder olhar em todas as áreas, em todos os pilares, principalmente aquele que está mais defasado. Se hoje o mais defasado, e olha que interessante isso que eu vou trazer. O mais defasado, às vezes, é o que a gente está mais sobrecarregada, achando que é muito, mas está defasado. Uma outra coisa muito interessante que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente quer uma agenda lotada porque ela está vazia, né? Ai, quero encher minha agenda. Mas aí, encher a agenda, você fica sobrecarregada. E o ponto aqui não é encher a agenda, e sim equilibrar um quantitativo de clientes ideal que seja congruente com o financeiro, para você também ter esse descanso. Nós, todos nós aqui, ó, todos nós aqui. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer somente encher a nossa agenda e a gente nunca vai ter tempo de olhar para o nosso interior ou para cada pilar da nossa vida. Desde o mais defasado, né, até aquele que não está, ou que a gente acha que não está, mas que está se tornando e a gente não está olhando para aquele lado, que seja familiar, de relacionamento, uma amizade. Faz sentido para vocês? Bom, então, após reconhecer, né, como vocês estão chegando aqui nessa sala hoje, ser ansioso, ser cansado, sobrecarregado, tranquilo, enfim, eu quero aprofundar aqui com vocês, né? E quero também trazer uma pergunta aqui provocativa, né? Como sempre. Reflitam, gente, como nesses últimos dias, né? Em qual situação
ou uma emoção influenciou diretamente uma decisão ou uma conversa que vocês tiveram com alguém. Reflitam aí nesses últimos dias, nessa última semana. Vocês tiveram alguma situação ou alguma emoção que influenciou diretamente ou uma tomada de decisão ou uma falta de tomada de decisão, através de uma conversa ou de uma atitude, que seja sua ou de uma outra pessoa, porque às vezes não é nossa, mas vem através de outro, mas a gente também tem a nossa reação. Então, por exemplo, né? Você deixou de enviar uma proposta por medo, um sentimento e uma emoção. Ou respondeu alguém com irritação, talvez uma sobrecarga. Ou adiou, né? Uma tarefa por ansiedade, isso acontece muito. Principalmente para quem faz transição de carreira. Muito, 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 porque nunca trabalhou com agenda, nunca trabalhou batendo metas, ou aceitou alguma coisa por culpa, ou por medo, ou por julgamento, ou simplesmente evitou uma conversa difícil. Geralmente a gente evita, né? Ou com o filho, ou com o marido, geralmente, ou algum amigo. Ô, Paty, Oi, meu amor. eu vou falar de novo agora. Vocês me Sim, falam, sim. não viram eu escutar falando o resto da semana, agora vocês vão me ouvir essa semana Muito toda. bom, Érica, muito bom, amiga. Mas um insight bem interessante com relação a isso também, uma coisa que aconteceu comigo hoje. Boa, atrás. Hoje, eu falei, abriu a porta, a caixinha de Pandora aqui na minha vida, foi isso. Bom, Eu tinha mandado, uma cliente me chamou para fazer um orçamento e tal, há um mês atrás. E eu simplesmente você digitei a esquecido, né? mensagem, não, eu digitei a mensagem e não enviei. E não enviou. E aí, na minha cabeça, né, eu tinha certeza que eu tinha enviado. E tudo Sim. bem, passou e tal. Aí eu falei, engraçado, a pessoa não me respondeu nem um oi, né, Pediu e nem não nada. respondeu, né? Nada, né? Sei lá o que aconteceu, tal. E passou. E eu falei, tudo bem, né? A pessoa não quer, depois eu chamo para saber o que aconteceu. Mas eu sei que na minha confusão Sim. toda eu não chamei e tal. E aí hoje a pessoa me chamou de novo. Aí eu falei, nossa, que estranho. A hora que eu abri a mensagem, eu falei, meu, eu não enviei a mensagem. E aquilo me deu um sentimento de realmente de e como que eu vou acertar isso agora, né? Porque Sim, foi uma sim. coisa que eu fiz assim tão na correria, não prestei atenção, era uma cliente, e aí eu fiquei pensando, como que eu vou consertar isso agora? Porque eu Sim, tinha para que não falar para perder ela, ela, né? ué, você não me avisou, você não me falou mais nada, e ela que me retornou. Sim, E aí, com toda a sabedoria do mundo, né, eu parei, falei, eu pedi desculpas, falei, olha, desculpas, mas realmente eu fiz isso, 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 e não enviei a mensagem para você. Então não sim. foi, né, uma questão de não ter Proposital, respondido ou descaso e exato. tal. E ela Sim, respondeu para mim o seguinte, ela falou assim: "Não, Érica, tudo bem. É, eu achei que também que fosse correria, eu também fiquei na correria, mas eu acredito que assim, quando a gente passa credibilidade, a gente hum, tanto da sua parte como da minha, a gente volta. E isso foi uma coisa que sim. mexeu bastante, porque assim, eu já estava pensando um monte de coisa, que a mulher nunca mais ia voltar, né? E eu já tinha perdido a cliente. Imagina, nossa. Mas no final você percebe que a minha postura lá do começo, de alguma forma, refletiu, Exatamente. né? E aí me Quanto fez do parar para começo, pensar isso quanto de ter falado a verdade, também. né? Então, isso é, gente, Exatamente. isso é muito poderoso, porque, gente, pode acontecer, né? Pode acontecer. E eu que marquei aqui com a Jéssica. Jéssica, tal dia, tal horário. Eu falei, nossa, não acredito que eu não trouxe material. Enfim, eu fui tão sincera, gente, tão sincera, assim, rasgado, sabe? Isso. E isso é muito bom, porque é leve para ela e leve para mim. E se de repente ela não tivesse entendido, tá tudo bem, porque eu só falei a verdade, né? Sim, Então isso é muito bom. Às vezes a gente pensa mesmo, meu Deus, o que que o outro vai achar? Jesus. Mas é tão bom essa leveza da gente poder falar sem medo do julgamento, do que a pessoa vai achar. Eu só tô falando a verdade, né? uhum.
Então, isso é muito gostoso, trazer essa leveza para o processo. E aí, quando o outro, infelizmente, não entende, aí é com o outro, não é comigo. Porque por mais que eu tenha falhado na missão, né, entre aspas, que isso pode acontecer com todos nós, e tá tudo bem, né? Nós não somos perfeitos, a gente busca essa performance, a gente busca dar atenção para todas as pessoas, mas a gente sabe que, gente, é humanamente impossível. Só que se torna mais fácil quando a gente traz para a consciência, quando a gente faz ali conexões conscientes, quando a gente traz mais clareza para o processo, quando a gente está menos no piloto automático. Então, tem caminhos de fazer melhor, de minimizar esses impactos. Não que a gente nunca vai errar, não é sobre isso, tá, Érica? Não é sobre isso, tá? A gente tá errando o tempo todo. Mas quando a gente olha para isso, a gente erra menos. E isso é muito bom, quanto para a gente, quanto para o outro, obviamente. Então, que bom, minha amiga, que bom, porque às vezes a gente, ai meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Mas nada melhor, gente, do que falar a verdade. É, isso traz, assim, uma leveza para dentro do nosso coração, e aí sim, o que é do outro fica com o outro, mesmo que às vezes a gente possa até correr o risco de perder, né, a pessoa. Mas eu perdi na minha verdade, então, né? Perfeito. Bom, queridos, quero apresentar aqui para vocês hoje, explicar, na verdade, o que que é essa inteligência emocional, que infelizmente muitas pessoas, né, julgam, criticam, mas não tem controle sobre, não tem clareza e nem querem entender. E outros, né, diferentes, assim como nós, que estamos aqui sempre em busca dessa inteligência emocional, e principalmente depois do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, do que aconteceu comigo, né, e recentemente, gente, tem que 7 meses, enfim. Então, inteligência emocional, gente, é a capacidade de perceber, de compreender, de administrar as nossas próprias emoções. É claro que o sentimento é muito mais fácil de ser administrado do que a própria emoção, mas não é impossível da gente minimizar os impactos que as próprias emoções podem causar na gente através de desenvolver a inteligência emocional. Então, além da gente reconhecer as emoções, né, quanto as nossas próprias, reconhecer as emoções dos outros, das outras pessoas com quem a gente se relaciona. E, gente, é tão mais fácil quando a gente entende o perfil de comportamento da pessoa ou o que a pessoa espera de nós, se torna muito mais fácil da gente poder conduzir de uma forma intencional, de uma forma muito mais inteligente, aquilo que a gente espera também que a outra pessoa aprenda com a gente, aquilo que a gente espera que a pessoa desenvolva com a gente, ou às vezes uma resposta, ou às vezes uma negociação. Isso é extremamente importante. Então, por mais que a gente utilize os nossos recursos de verdade, a gente ainda precisa ser muito inteligente, intencional, para poder conduzir as pessoas naquilo que a gente deseja transformar nelas. Porque se a gente der espaço, muito espaço, espaço a gente tem que dar. Mas se a gente abrir muito espaço, a pessoa não vai ter viradas de chave sozinha. Às vezes a gente vai ter que dar um impulsionamento, um empurrão, fazer uma pergunta provocativa, tentar negociar. Então, isso é utilizar a nossa inteligência emocional para poder conduzir quanto a nossa performance, né, em resultado e o resultado que a gente espera na outra pessoa. E às vezes, gente, isso tudo também está correlacionado com a comunicação. Então, inteligência emocional está totalmente correlacionado com a comunicação, a forma como a gente se comunica. Às vezes eu e a Karina conversa e aí eu falo algo para ela e ela entende algo diferente. Será que é a forma como eu estou me comunicando, me conectando, ou a forma como de repente ela está com atenção focada ou falta de atenção focada? E isso vice-versa. Assim como ela também me traz alguma coisa, eu interpreto às vezes de forma diferente. Entendem? Então, são ambas as partes. Só que ambas as partes têm que trazer para a consciência. E aí, óbvio, se são dois profissionais, o caminho é mais fácil, né? É o que a gente espera, pelo menos. Quando é um profissional e um potencial cliente, é que se torna um pouco mais desafiador. Porque aí o nosso esforço, ele triplica para que a gente
conduza no melhor entendimento para essa outra pessoa. Faz sentido isso para vocês? A gente espera isso do profissional, né? Mas do cliente a gente não espera. A gente nem pode mesmo esperar. E claro que tem muitos que nos surpreende, porque também já tem essa inteligência emocional já desenvolvida. Então, isso também é muito bacana, né? Quando eles nos surpreendem através dessa própria capacidade, desse próprio dom, porque é um dom, né? Tem pessoas que têm esse dom assim aceleradíssimo, né? Que já nasceu com esse dom de ter essa inteligência, essa paz interior, de saber conduzir, enfim, e quem não tem precisa desenvolver essa habilidade. Perfeito. E não pensando somente em desenvolver habilidade de forma profissional, mas pessoal principalmente. Então, em todas as áreas da vida. Então, reforçando aqui com vocês, né, gente, a emoção ela chega automaticamente. Ela simplesmente chega, mas a reação ela pode ser treinada, principalmente através do que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então, existem 4 tipos de movimentos da inteligência emocional que eu quero que vocês anotem, tá bom? Que é bem importante. Então, o primeiro tipo é o reconhecer. Então, reconheçam o que vocês estão sentindo. Então, o primeiro movimento da inteligência emocional é reconhecer. Reconheçam o que vocês estão sentindo. O segundo movimento da inteligência emocional é compreender. O que provocou essa emoção? Então, eu percebo, eu reconheço, e o segundo passo é compreender. O que provocou essa emoção, esse desequilíbrio, essa raiva, esse medo, esse sentimento, enfim. O terceiro é regular. Então, como eu posso me acalmar antes de agir? Trazer para a consciência. Como eu posso me acalmar antes de ter essa ação? Por exemplo, uma pessoa que me mandou uma mensagem desrespeitosa. Como eu posso me acalmar antes de responder essa mensagem? Então, regular é bem importante. E o quarto movimento é responder para nós mesmos, tá? Qual atitude está alinhada com a pessoa e o profissional que eu desejo me tornar? Gente, essa é para fechar. Qual atitude está alinhada com a pessoa e o profissional que eu desejo me tornar? Vocês provavelmente já devem ter acompanhado alguma reação de profissional que vocês pararam para pensar assim: quem é o profissional no meio dessa história? Certamente todo mundo aqui, né? Então, a gente se perguntar, né, então, responder para nós mesmos: qual é essa atitude minha como profissional? E claro que a gente também observa isso em outros profissionais, mas primeiro em nós, para depois a partir de nós. Então, tá alinhado com a profissional que eu estou me tornando ou que eu desejo me tornar? Isso é uma validação para a gente poder refletir qual que é o momento certo, né, de dar esse passo. Então, uma emoção não é necessariamente boa ou ruim. Ela precisa trazer uma informação, principalmente quando eu trago para a consciência. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Sobre o medo. O que o medo ele pode indicar? Ou bom ou ruim, né? Então, pode indicar uma segurança ou uma necessidade de preparação. Eu tô sentindo aqui, ó. Muitas vezes eu sinto medo. Porque transição de carreira, tudo novo. Perfeito. Raiva. O que ela pode sinalizar para gente? Ela pode sinalizar um limite de desrespeito, por exemplo. Nossa, que ódio desse ser humano, Senhor, porque me invadiu. Ou ansiedade.
pode revelar aí o excesso, né, do futuro ou a falta de clareza. A ansiedade também é bem difícil. Claro que todos nós sentimos, mas como que a gente regula isso? Olha que interessante. Isso é bem legal. Vocês sabem reconhecer o que regula a ansiedade de vocês? Uma oração, uma música, uma conversa com algum amigo especial, ou com a mãe, que é ali, né, aquela proteção. Olha que interessante. Eu, Patrícia. Eu, eu trabalho muito assim agora, né? Aham, Em outras épocas também já fui bastante explosiva, mas com os acontecimentos eu fui aprendendo assim a parar e respirar, sabe? Então eu sim, com tenho respiração. trabalhado Perfeito. muito a respiração, muito. E acho que um exercício muito grande que a gente tem que fazer também é começando dentro de casa, porque com o Exatamente. filho parece que assim a linguagem é Maior outra. desafio. Porque- É, é o maior desafio, minha amiga. Realmente. E aí, e aí uma vez, né, até conversando com uma pessoa, ela falou assim: você teria esse tipo de atitude se, no caso, né, com a pessoa, se não fosse o seu filho, se fosse uma Exatamente. visita que estava na sua casa, Uhum, como você ia reagir? E aí, assim, caiu uma ficha gigantesca, porque agora exato. todas as vezes eu penso, sabe? E mesmo, né, meu filho fala alguma coisa, eu antes era de bate-pronto, né? Agora Sim, não, agora eu penso, é automático, assim, se fosse visita, sabe? Se fosse uma outra exatamente. pessoa, não filho, aí Sim, respiro fundo, aí deixo pra lá, né? Coisa que antes já ia pro embate e aí era aquela confusão, né? E perfeito, eu acho que Marta. esse é um exercício Perfeito, meu muito Deus. grande que a gente deve fazer, né? E eu tenho percebido isso cada vez mais, e nessa relação, né, com as pessoas que sempre me procuram, né? Muito assim, conselheira, né? Sim, 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 Então, sim. sabe, às vezes vem com uma pergunta assim tão, sabe, ou com uma situação tão descabida, né? Uhum. Para, respira, né? Me conecto É, com o meu eu superior, né? Se possível, enquanto o outro sim, está falando, eu já começo aqui, já estou rezando aqui, Pai Nosso, Ave Maria. exatamente. É Senhor, me muito orienta, importante porque porque a gente se blinda, né? A gente se blinda com aquilo que traz essa proteção para nós, essa resiliência, esse equilíbrio emocional. Eu estava conversando com a minha irmã há 15 dias atrás, né, antes de ir para Minas, e a gente estava dando muita risada, porque, nossa, eu e minha irmã, a gente morava, né, com os nossos pais, numa casa de 3 andares. Então era tudo muito grito, né? Fulano, pega isso pra mim, não sei o quê. Minha família toda é assim. Eu fui criada neste ambiente e eu super entendo, honro e respeito. E depois eu fui morar no condomínio. E aí tudo que eu falava, meu marido, "Shh." Eu, o quê, menino? Você tá louco, né? Deixa eu ser eu, que coisa. E aí, claro, né? Depois eu fui aprendendo ali a me comportar como uma mocinha. Mas enfim, há 15 dias atrás, conversando com a minha irmã, a gente estava dando muita risada, porque a gente estava lembrando da época que ela teve bebê. Hoje o meu sobrinho tem 20 anos e o meu filho vai fazer 22. Então, 2 anos de diferença. E ela, Patrícia, eu já xinguei tanto esse menino. Falei, ô, mana. Mas e aí ela falando, né? Mas ele era muito atentado, meu Deus. Eu falei, mana, ele até poderia ser atentado, mas as descompensadas éramos nós. Gente, surreal, surreal, surreal. E aí eu dei muita risada porque eu falei, Deus, me perdoa. Eu acordava o menino para ir para a escola e falava, Vinícius, acorda, acorda. Eu chamava e ele não acordava. E aí eu, não, gente, esse menino tá me fazendo idiota, de palhaça, de não sei. Ô, gente, um menino de 6 anos, de 5 anos, fazendo quem de palhaça?
Eu, Senhor, me perdoa pela pessoa que eu era, me perdoa, porque nunca foi culpa do menino, nunca, nunca. E aí eu falando isso para ela, gente, ô Senhor, ainda bem, né, que ele entrou na nossa vida, né, está nos conduzindo a ser melhores pessoas. E aí lá em Minas, eu fui visitar uma tia. Tudo bem, Dani? Linda. Fui visitar uma tia em Minas, e aí minha prima chegou com um desse tamanho e outro desse, né? Uma escadinha, né? E tá tudo certo. E aí ela xingando lá o menino. Eu, não, calma, fica tranquila. Eu naquela minha paz interior. Ela, ai, prima, não sei como você consegue ser assim, assim minha mãe ter tentado. E eu, calma, né? E tentando explicar. Calma, você. Os dois têm uma diferença de 6 meses. Ela engravidou do segundo com um menino ainda muito bebê, meses, com o DIU. Né? Então, assim, gente, é um desequilíbrio hormonal, né? Lidar com 2 bebês não é fácil. Então, assim, eu não enxergo também que a culpa seja ela, porque ela precisa de apoio, né? Mas, de qualquer forma, ela também não tem essa clareza, né? A mesma clareza que a gente tem hoje. E que eu já passei por este processo e acredito que vocês também, né? De não ter essa maturidade, de olhar, né? De uma forma diferente, de olhar como terceira pessoa, de pensar Marta, isso que você trouxe é fantástico. Como eu lidaria se fosse uma pessoa que não fosse da minha família ou não fosse meu filho, enfim. Então, trazer isso para perto, gente, é muito importante. E tudo que a gente passa por processo de transformação, graças a Deus por isso, a gente começa sim respingar em outras pessoas a forma de conduzir isso da melhor forma possível. Porque tem pessoas, gente, que infelizmente elas não estão abertas, né? Estão totalmente fechadas, mas que em algum momento, dependendo do que a gente fale, em algum momento ela vai despertar. Ela vai trazer para a consciência. Então, né, não é querer ensinar o outro, mas vai ter momentos que a gente vai ter que interromper e tentar ali equilibrar a situação, né? Vai ter pessoas que a gente, meu Deus, nem que se eu fizer decambalhotas aqui, a pessoa vai mudar de opinião e tá tudo bem. Mas tudo que a gente acredita que vai prosperar, que vai plantar uma sementinha, eu acredito sim que é importante que a gente faça esse movimento. E a gente só vai conseguir fazer esse movimento através do que a gente vive do lado de cá também, né? Então, isso é muito importante. Bom, meus amores, se alguém quiser trazer aqui alguma experiência, fiquem à vontade. E quero trazer aqui uma dinâmica para vocês, que é o ciclo emocional. Não sei se alguém já fez esse movimento, mas não sei quem Acho está que aí a com Gi quer falar, né? papelzinho. A Gi quer falar? Pode trazer, Gi. Pronto. A experiência que eu tenho também é com o meu filho. Eu era essa mãe raiz. Tudo tinha que bater para aprender. Meu Hoje Deus. ele tem 30 anos, né? E eu vi o tanto de o distanciamento que dava entre eu e ele. Então, assim, ele estudava numa escola, no SESI, né? Então, era uma escola muito rígida, qualquer coisa, ligava para os pais, né? Aquela coisa toda, né? E eu achava assim que não, que ele tinha que ser exemplo. Ele não poderia, meu filho, ficar dando esse tipo de comportamento, né? Tendo esse tipo de comportamento. E sempre quando o SESI ligava, ele chegava, eu batia nele. E eu não deixava ele explicar. Nossa, parece algo assim, sabe, do inimigo. Aí ele chegou, e aí uma vez eu estava numa, numa reunião, e aí uma pessoa, né, ali preparada, falou assim, mãe, toda vez que seu filho tiver alguma reclamação do seu filho na escola, tal, primeiro conversa com ele, né? Primeiro pergunta como foi, não vai batendo. E vocês sabem que quando ele ia falar comigo, ele não falava mãe, ele falava assim, ei, eu posso fazer isso? Ei, eu nunca tinha percebido. Ei, eu posso fazer isso? Ei, eu posso fazer aquilo? E, e aí, quando aconteceu que uma vez o César ligou, e aí quando eu vi essa instrução, algo mexeu, como
o, o, o nosso mentor do PSC fala, né? Houve algo dentro de mim que mexeu, gente, assim, ó, foi algo assim. Eu comecei a tremer no local quando ela falou assim, sabe? Então houve uma mudança em mim naquele momento. E aí, o que que eu fiz? Eu não tive mais essa atitude de, de batê-lo, né? Então eu cheguei e perguntei. Aí ele falou: mãe, não foi eu, foi meu amiguinho. Ele jogou, só que aí a professora achou que foi eu. Então eu não bati nele. Então, quando foi a partir daí, você acredita que o SESI nunca mais ligou? Uau, uma Nossa, eu surra a ficava menos. Uma surra a meio. menos, né, gente? Ai, meu E Deus. outra coisa, Paty, não ligou e ele começou. E eu, quando eu tive essa atitude com ele, ele começou a me chamar de mãe. Aí Meu ele começou a falar, Deus do mãe, eu posso céu. ver, você acredita? E aí eu vim perceber que ele, quando ele direcionava a mim, porque eu era, né, brava, né, muito brava tal, e aí ele falava, ei, ei, não me chamava de mãe. Então, assim, o meu comportamento com o meu filho afastava o emocional, né, o afetivo, né, de mãe e filho. Então, Exatamente, assim, olha pra você ver. exatamente. Mas, assim, mexeu comigo. Quando eu ouvi essa instrução dessa pessoa, meu corpo começou a tremer, eu comecei a chorar e ali me arrepender do meu comportamento. Sim, Então, assim, eu queria também apresentar incrível. para vocês a minha experiência. Incrível, minha amiga. E acredito que todos nós aqui passamos por isso, né? Até ter esse despertar, essa clareza, trazer para a consciência. E, gente, é muito difícil a gente ter essa clareza do nada. Certamente veio através de alguém, né, algum mentor, ou alguém que seja de um processo educacional, ou às vezes até um amigo que tem uma doutrina, uma cultura diferente, que traz assim para a gente, e a gente tem esse despertar, essa clareza, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, enfim, às vezes é um desabafo, né, para a gente poder olhar de forma diferente. E lá no Instituto Brasileiro Coach, eu deixei minha alma lá, né? Uma semana inteira com uma cara inchada, né? E é um despertar assim muito grande, gente. E agora, em Minas, né? Eu conversando ali com a Nanda, pedindo para ela fazer alguma coisa, ela me deu uma respostinha, e aí uma prima minha, que tem 9 anos, falou: Nossa, se eu desse essa resposta para minha mãe, eu já teria apanhado. Olha como a influência de outras pessoas às vezes mexe com o nosso sentimento, o nosso ego, e a gente tem reações emocionais. Então, olha que importante trazer essa clareza e criar mesmo uma capa, né, de proteção, não uma armadura, como sempre carregamos, porque nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, em relacionamentos com outras pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, enfim. Então, criar uma capa de proteção não é criar uma armadura. Nós precisamos tirar as armaduras que enrijeceram quem nós somos, quem nós representávamos ser, para hoje simplesmente colocar só uma capa de proteção, que às vezes é só uma oração, Senhor, né? Abençoa essa alma que ainda não sabe, essa alma que ainda não evoluiu. E não é por isso que eu vou bater na minha filha. E o pior é quando o adulto fala. O pior é quando o adulto fala. Gente, é muito gostoso, né? A gente despertar, né? Trazer isso para a consciência. Meus amores, então quero trazer para vocês essa dinâmica do ciclo emocional. Não sei se alguém já fez, mas vamos lá. Pode ser no papel, tá? Que eu acho que é muito mais fácil, né? No caderninho de vocês. Vocês podem dividir aí a folha de vocês em 5 partes. Ou vocês dividam em 5 partes, ou deixa ali um espaço pulando ali 5 linhas, tá? Então, dentro dessa dinâmica, nessas 5 divisões aí, a primeira é a situação. Então, para poder reconhecer, tá? Hoje, assim como a Érica, né? Ou essa semana, enfim. O que que aconteceu? Coloca aí, o primeiro é a situação. O que que aconteceu?
traga para a consciência. O que que aconteceu? Hoje, ontem, semana passada, ano passado, enfim. Então, primeiro, situação. O que que aconteceu? Segundo, é o pensamento. O que que eu pensei imediatamente? Eu vou trazer um exemplo, né? Essa minha sobrinha, quando ela falou, se fosse eu, já tinha apanhado da minha mãe, enfim. Eu nem pensei nada, né, gente? É só uma criança, mas tem pessoas que pensam, tá? Mas se fosse um adulto, eu ia pensar, certamente eu ia pensar. Só que, quando eu penso, eu tenho o poder de decidir, de escolher se isso vai internalizar ou se não, porque eu posso reconhecer. Eu penso, eu reconheço e aí eu tenho uma ação, certo? Então, o que que eu pensei imediatamente? Por exemplo, o julgamento. Todos nós aqui julgamos. O importante é ter a inteligência emocional para eliminar esse julgamento o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, o que que eu pensei imediatamente? Então, o segundo é o pensamento. O que que eu pensei ali de bate-pronto? Que vem toda hora, né? O pensamento vem toda hora. O terceiro é a emoção. O que que eu senti? Primeiro, sentimento. Depois, a emoção. Então, o que que aconteceu? O que que eu pensei e senti e a emoção. Então, o que que eu senti com essa emoção? Raiva, alegria. O que que eu externalizei sobre algo que aconteceu? Irritabilidade, frustração, enfim. O quarto é a reação. O que que eu fiz ou não fiz? Qual a reação que eu tive? Eu fiz ou eu não fiz nada? Meus amores, eu sempre fui extremamente reativa, extremamente de querer partir para porrada. Eu era essa pessoa, tá? Eu era muito briguenta, muito, 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 muito briguenta. E aí eu me tornei paz e amor. Eu nem imagino, né? Tipo assim, não imagina essa menina assim. Assim como a Marta. Não imagina a Marta nem nervosa. Não dá para imaginar, né? Eu andava com taco de beisebol no carro. Meu Deus do céu, Jesus, não consigo imaginar essa cena, Marta. Não consigo. Ai, Deus. E quando a gente se torna essa paz e amor, Tati, oi, Tati, eu estava aqui pensando o que você falou. Eu pensei, eu não imagino a Paty e a Marta. imagino. Não, eu estava Exatamente. pensando. Menina, você não tem Legal. Eu já noção. cheguei a pegar Eu era o aluno, cão chupando manga. eu já cheguei a pegar aluno de acho que 3 metros de altura e falar para ele, você, por favor, agora se retira. Ele falou, vem tirar. Eu não pensei, eu fui lá, juntei no braço do cara. E Quando eu comecei a simplesmente levantar, era homem que não acabava mais, um grande, pus ele para fora. Aqui, pessoal, Por deixa eu contar sorte, uma coisa para vocês. Eu o também sou diretor assim, confiava né? muito em mim, né? Ai. Eu também sou assim, né? Eu me pareço um pouquinho com a Paty. A gente sempre fala que a gente é parecida. Eu sempre fui muito impulsiva, muito reativa, e eu sempre me dei muito mal em relacionamento por ser assim. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não me arrependo de algumas coisas, porque foi com esse tipo de reação que me se tornei o que eu sou hoje, posicionou. por Uhum, defesa, por posicionamento, porque eu sim, precisei muito cedo me colocar numa posição exato. de defesa. E aí eu fui Uhum, assim. Quem sofreu com isso certamente foi meu filho, né? Sempre, todos nós, a gente vai levando um traumazinho aí dos pais.
E aí ele sofreu em um determinado momento, até porque ele era separado, né? Eu e pai dele, então ele já tinha uma frustração da separação. E aí eu, por ser pai e mãe, ainda ter que ser aquela leoa defesa do filho e reativa com Estamos sempre aqui, relacionamento. ó, preparadas. Eu sempre fui assim, sempre preparada. E era assim como a Marta falou. E na rua, seja lá grande, pequeno, se falasse uma coisa comigo, eu estava pronta para sair na mão. Era assim, e era exatamente isso. Só que, de fato, eu entendo hoje que isso era uma defesa e que eu precisava Sim, disso sim, sim, por sim. algum momento. E eu acho que é engraçado que, assim, não teve algo que me mudou. Lógico que a religião e, né, o fato de você estar ali mais próximo de Deus ajuda muito, porque você fica mais pensativo e você se coloca ali no lugar, né? E só que eu acredito que, de fato, assim, a maturidade mesmo, a experiência, Maturidade muda e muito eu acho que também. principalmente é você ver, porque eu sou muito autoanalítica, né? Nunca fiz terapia com psicólogo, de fato, mas eu sempre me analisei muito. Eu era sozinha, né? Então acontecia as coisas, eu tinha que pensar. E aí, essa autoanálise que a gente vai fazendo, essa reflexão, toda vez que a gente vai se dando mal, se dando mal, se dando mal, nas experiências a gente fala, por que que isso aconteceu? Aí a gente consegue ter aquela análise, porque eu fui assim. E aí sempre tem uma vozinha de um pai, de uma mãe, de uma amiga, que fala, mas por que tu fez isso? Mas por que tu falou assim? Mas por que tu reagiu dessa forma? E aí, mal ou bem, no início, né, você fala, porque eu Vai quis, sei lá. despertando. Você reage, né, porque Sim. eu quis. Mas depois, lá internamente, você fala, você não tivesse feito isso, talvez essa coisa aqui não acontecesse. E aí não adianta, por mais que você pense, não vou mais fazer isso. São experiências que hoje eu aprendi, né, que são os padrões, a gente vai tendo padrões e a gente precisa quebrar os padrões. E cada experiência que a gente passa, que a gente nega, não vou fazer isso, aí a gente vai lá e erra. Mas aí depois a gente vai lá, não vou fazer isso, e acerta, aí a gente vai quebrando um padrão. E assim a gente vai tendo, e por exemplo, nessa situação que ela colocou ali, né? Uma situação, conta uma situação. Hoje mesmo eu vivi isso e eu cheguei aqui no final, nem sei o que vocês falaram antes, mas eu peguei rapidamente nessa experiência. Hoje eu estava voltando do trabalho, cheio de bolsa, cansada, com dor nas costas, e aí passou por mim uma mãe. Isso acontece direto comigo, direto. Acho até que é para me mostrar, né, o que a gente teve de mudança. Passou por mim uma mãe com uma criança com uma chupeta na boca e chorando pra caramba, e ela só gritava: Cala a boca! Para de chorar! Você não era nem para estar com chupeta, vou arrancar essa chupeta, vou te dar porrada de novo. E aquilo foi me agoniando, a vontade que eu tinha era de virar, dar na cara dela. Mas Essa a é a gente vontade mesmo. dá uma raiva, mas em algum momento, assim, tipo, essa foi a situação, né? A mãe estava fazendo isso e eu assim, me senti um pouco a sensação. Primeiro, constrangida pela criança, porque eu me coloquei no lugar, porque agora é mais fácil para mim hoje, pela maturidade, fazer isso. Me coloquei no lugar da criança e pensei logo no meu filho, quantas vezes eu fiz isso com ele, tolhindo ele de ter o sentimento, porque ela estava triste, porque ela apanhou e está doendo, sei lá, está com vergonha. Só que a gente na hora não pensa nisso, né? Dá uma porrada e ainda fala isso Às vezes só ameaçando. não tá num dia bom. Desculpa, Dani. Às vezes a criança só não tá no dia bom, porque se isso acontece com a gente, imagine com eles, né? Meu Deus. Exatamente, mas quando a gente vê aquela ação que você já teve em outra pessoa que você abomina. Nossa, que coisa horrível. Na mesma hora foi o que eu pensei, né? Nossa, que coisa horrível. Vontade de segurar aquela mãe, sabe? De puxar aquela criança e falar, vem pra cá. Sei lá. E ao mesmo tempo eu não podia tomar uma atitude nenhuma, né? Não sou mãe da criança. Mas na mesma hora, mesmo sentindo raiva, na mesma hora veio o sentimento de alívio, de tipo, acho que eu já fui essa mãe. Eu lembro do meu filho fazer uma malcriação no shopping e eu dar-lhe um socão na cabeça, assim mesmo, tum, tipo um martelo, Sim, fala, para com isso, sabe? E assim, na hora, você acha que estava tomando uma atitude correta, e hoje eu penso assim, nossa, como eu botei ele para passar uma vergonha desnecessário. De repente, ele hoje fica mais retraído, sem querer colocar o sentimento dele ou a posição dele, porque você tolhiu aquela criança.
Então, assim, hoje a gente consegue pensar nisso, mas eu acho que é legal a gente ver a experiência do outro. Aí você, por exemplo, sempre fui uma pessoa que falei muito palavrão, Paty também, né? E aí Sim, falava muito palavrão. E continuo falando, minha mãe sempre reclamou, eu falo também, diminui mas muito, não mas tanto continuo mais. falando. Mas ela sempre falou assim: você vai trabalhar assim? Mas como você vai ser uma enfermeira? Como é que você vai falar certas coisas desse jeito, com essa mania aí que você tem de falar Eu ia isso? trazer isso agora, Dani. A nossa maturidade veio muito sobre isso, sobre a nossa profissão. Porque a Isso gente aí. também vai aprendendo muito mais rápido neste caminho, porque existe uma cobrança em cima da gente muito mais rigorosa enquanto nós éramos auxiliar, técnico, até mesmo outras profissões, né? Então, quando a gente se torna líder de uma equipe, aí o buraco é mais embaixo, né? É, Eu sempre fui extremamente questionadora quanto auxiliar e também. técnica. Eu te falo, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu queria tudo saber por quê. E aí, quando eu me tornei enfermeira, eu me retraí muito mais nesse porquê. Não tinha mais o porquê, né? Porque aí agora eu era, né, já era líder, né? Então mudou muito. E acredito que essa transformação veio daí também para você, né? Assim como a maioria de nós aqui Enquanto também. líder, a gente tem que ser exemplo, né? E como é que eu vou ser Sim, exemplo? Mostrando, exatamente. mostrando que eu estou perdendo a linha. Né? E Exato, hoje eu Dani. falo isso para os meus cuidadores também, quando eles querem brigar, né, comigo até, eu fico, olha, eu fui assim, eu era assim como você, reativa, brigona, mas para pensar se é o momento, Perfeito. porque hoje eu percebo que às vezes eu estava coberta de razão, mas que não era o momento de eu falar, que eu não estava na posição de cobrar aquilo, porque quantas milhões de vezes eu briguei com as minhas coordenações, querendo impor a Sim, minha verdade, porque eu sei que estava sim. certa, mas eu não era coordenadora. Ô, Então, Dani, isso que você trouxe é muito bom. Porque, meninas, reconhecer quem nós éramos, né? Essa reação o tempo todo, a pessoa que nós nos tornamos hoje, né? Menos reativa, talvez, ou até mesmo aquelas pessoas que não têm reação nenhuma. Então, isso também é muito frágil, porque nenhuma das duas em excesso é normal. Como a Dani trouxe, eu precisei ter essas reações para poder me posicionar. Só que hoje, com a inteligência que nós temos, inteligência emocional, a gente sabe que eu não preciso ter aquele comportamento, mas que eu preciso me posicionar. Entende? Então, por mais que a gente mude da água para o vinho, eu era extremamente reativa, agora eu não sou mais. Mas esse agora não sou mais, eu estou me posicionando como eu deveria? Porque a gente perde também aqui na falta de posicionamento. Por mais que eu me transforme na pessoa que não tenha mais reações, porque não precisa mesmo, mas o nosso posicionamento é necessário. E o nosso posicionamento não precisa ser com arrogância, com briga, né? Enfim. Mas tragam isso também para a consciência, porque às vezes a gente precisa intervir em algo que a gente está aqui, né? Muito paz e amor, que é importante termos essa paz que excede qualquer entendimento. Mas na maioria das vezes é importante a gente parar para poder ter essa consciência de como a gente vai se posicionar. Qual a melhor forma de me posicionar? De não ter uma reação de imediato, mas ter uma ação comedida. Por exemplo, uma ação ó, posterior. eu Acho tenho que uma essa técnica, eu consigo hoje fazer uma técnica que assim me ajudou muito, conforme tem mensagens ou pessoas, algumas respostas que me agonia muito, que a vontade é de explodir e de falar umas verdades. Eu vejo a mensagem, às vezes eu nem ouço o áudio, quando eu já sei que está naquela vibe da briga, eu falo, eu nem vou escutar. Depois eu ouço. Então, assim, cara, isso não é fácil, porque quem é reativa, a gente quer logo falar o que Quer resolver pensa, na hora? quer Sim. resolver na hora, acha que tem que resolver logo. E hoje em dia, eu acho que isso veio muito com a gestão, né? Porque aí eu tenho que gerenciar tudo. Quando eu comecei a gerenciar e comecei a ser no embate, vai ser a minha ordem, que é, né? A gente é gestora, agora então quem manda sou eu. E aí, quando era a minha ordem, eu batia muito de frente, eu criava algumas inimizades que eu não estava nem aí também, não.
mas que não é bom, porque se você é gestora, você vai precisar em algum momento de certas situações. E aí a gente aprendendo muito com esses network todo que a gente vai fazendo, o quanto é importante a questão de estar junto, a comunicação e um precisar do outro, a gente vai amenizando. E aí a minha técnica é Perfeito. essa. Quando eu vejo uma questão de combate, eu não respondo na hora, às vezes eu nem ouço, que é para não ter raiva, e eu falo, amanhã eu vejo, ou daqui a um tempo eu vejo. E aí, quando eu vou ver, porque eu me distraio muito rápido, né? Porque eu estou sempre trabalhando, fazendo um monte de coisa, e aí quando eu vou ver, eu falo, agora eu vou ver aqui. Aí quando eu olho, mas aí já passou, sabe? Aí eu escuto aquela coisa, Sim. aquela pessoa assim exaltada, eu falo, e eu, hein? Sabe assim, é como muda, porque enquanto eu ia explodir, eu falo, e eu, hein? Que doida, vamos dizer assim, né? Uma coisa E às vezes totalmente é bom mesmo, né? Não ter reação nenhuma mesmo, não né? Porque ter. Aí senão. às vezes eu falo, eu nem vou falar hoje, deixa ela falar para lá. Aí nem falo. Aí amanhã, quando eu vou falar, cara, totalmente diferente. Porque eu não achava que isso fosse mudar, sabe? Eu falava assim, cara, Sim. tá maluco, quando eu for ouvir o negócio, eu vou falar mesmo. Não, muda, porque a minha tonalidade já mudou. Quando eu vou ouvir, eu falo, e eu, hein, tô doida, nananã. Aí, pô, A ameniza o energia é negócio outra, né, Dani? outra. A Então, energia é se outra. vocês estão precisando, alguém estiver precisando, dá esse conselho. Não responde na hora. Normalmente as pessoas falam, né? Respira, conta até 10. 10 era pouco para eu contar. Então, hoje eu percebo assim, que eu vou deixar para responder depois. O depois para Sim. responder, nossa, você já pensou na situação, você já não está mais com raiva, aí tudo flui melhor. Então, hoje eu não respondo na hora quando eu sei que vai dar ruim. Certíssima. Você ia trazer E alguma coisa, Marta? uma palavra importante, né, que a Patrícia colocou também, né? É o como, né? Que acho que hoje, com a maturidade, é isso, né? É como eu vou falar, né? Às vezes Sim. vem aquele impulso assim, aí eu paro, penso, né? Às vezes eu deixo para outro dia, né, Dani? Sim, que é importantíssimo. Se eu sinto que o negócio vai desandar, eu já deixo logo para outro dia, né? Sim. Mas eu penso muito assim, como abordar, né? E tenho também falado muito isso para as pessoas e para meus filhos agora, né? Porque com os netos, né? Então, assim, na frente das crianças eu nunca falo nada, mas depois eu falo com eles, né? Eu falo, meu filho, é como? Aí ele fala, ai, mãe, você é diferente, no meu tempo já tinha levado um tapão na orelha. Eu falei, então, mas uma que eu era reativa e também eu não tinha, né? A referência que eu tinha eram meus pais, Exato. né? Sim. Que também tinham que lutar muito para sobreviver, né? Sim. Sempre tiveram comércio, imagina, né? E a reação em casa com o papai era mesmo essa, né? Bateu, levou, né? Uhum, exatamente. Às Não vezes volta para com casa chorando, né? bebum no bar, Ai, né? E meu pai sempre dizia, palavrão aqui dentro não, que tem família aqui. E sim, aí, às vezes, alguém passava do ponto, meu pai saía, já pegava pelo braço, já jogava lá na rua, a pessoa. sim, E era a referência que eu tinha, né? E também o exatamente, palpite, exatamente. como a Patrícia falou, o adulto, né? Meus pais, mas você vai deixar assim? Você deixa assim? Não, não pode, tem que educar, Aí entra o né? nosso posicionamento. E principalmente hoje, né, com a mentalidade que a gente, né, a maturidade, as experiências, É, enfim. E na verdade, meninas e meninos, né, não é somente a maturidade. Por quê? Quando é a maturidade, a gente demora para mudar, a gente demora para poder evoluir, a gente apanha muito para poder perceber o quanto a gente, né, falhou, errou, enfim. O mais desafiador, claro que tem pessoas que, mesmo com a maturidade, né, com o tempo passando, né, os centênios lá, não mudam. Né? Então, graças a Deus que a gente cresce na maturidade, mas nós profissionais que estamos aqui na busca de performance, de acelerar os nossos resultados, o quanto antes a gente despertar, menos a gente sofre e mais impacto a gente tem na vida do outro. Então, isso também é muito importante. Porque às vezes, uma hora eu aprendo, um dia eu aprendo, um dia eu faço isso. Não, porque tudo que vai agregar, a gente precisa despertar de uma forma mais acelerada para isso.
porque minimizar o impacto que a gente causa na gente, que a gente causa no outro, por exemplo, pensar nas consequências que os nossos filhos tiveram por conta dos nossos comportamentos, dos nossos péssimos comportamentos, na verdade. Porque por mais que os nossos pais tivessem ensinado algo para a gente, não foi da forma como a gente interpretou, e não é da forma como a gente reage. Então, por mais que a gente veio da cultura, ok, mas como a gente entendeu o que foi passado? Nossa, isso é forte, hein? Isso é muito forte, porque às vezes a gente ainda, né? A culpa era. Não, não é a culpa. Pode ter vindo da cultura deles. Era como eles Olha sabiam, que né? interessante isso. Olha, gente, olha que forte isso, de verdade, hein? Por mais que tenha vindo, a forma como a gente ainda internaliza, interpreta, é outra. Então, não é que a culpa é dos nossos pais ou dos nossos irmãos, não existe culpado nisso, porque se veio de uma cultura, foi pensando no bem, o tapinha aqui, ó, mineiro, que esperto, né? O tapinha aqui é o de menos, né, gente? É o de menos. Como eles também foram ensinados, né? Bom, vamos lá, meus amores. Eu trouxe aqui para vocês, né? O primeiro foi a situação, o que aconteceu. O segundo é o pensamento. Então, o que que eu penso mediante a isso? Imediatamente, pá, de bate-pronto. O terceiro é a emoção. Então, o que que eu sinto? O quarto é a reação. O que que eu fiz ou eu deixei de fazer? E o quinto, gente, é o resultado. É óbvio, né? Então, qual que é a consequência da minha reação ou da falta de reação? Quantos relacionamentos terminam? Amizades, feedbacks nas organizações, enfim, comunicação. Comunicação e abertura, né? Bom, um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês de situação, por exemplo, tá? Uma pessoa que não respondeu minha resposta. E eu tô trazendo uma situação real, tá? Principalmente nós aqui empreendedores, certo? Então, uma situação, por exemplo, é uma pessoa que não respondeu a minha proposta, ou uma mensagem, um script, enfim. Aí, qual que é o pensamento? Ela não gostou do meu trabalho, ele não gostou, enfim. Pensamento do inimigo, né? Qual que é a minha emoção? Eu já senti muito isso. Insegurança, ansiedade. E onde que eu aprendi com essa experiência? Lá no marketing multinível, em 2021. E que agora, né, assim que eu desenvolvi o projeto da Como Sol, eu senti muito também. E eu não posso afirmar para vocês que eu não sinto mais, mas bem menos, bem menos, bem menos, bem menos, quase nada. Então, todos nós sentimos isso, principalmente em fases de transição, ou até mesmo pela falta de experiência, de maturidade, de conhecimento. Então, uma situação, a pessoa ela não respondeu a minha proposta, ou meu script, o pensamento é que a pessoa não está nem aí para o meu trabalho, não gostou, e totalmente, né? Uma coisa é eu ter certeza, uma coisa é o que vem no pensamento, as nossas incertezas, né? A emoção que gerou uma ansiedade, ou um medo, ou uma insegurança, reconhecer. Reação, não fiz o acompanhamento, desisti da conversa. Quem nunca? Aqui, né? Atira a primeira pedra. Quem nunca? Então, a reação, não tive, né? Então, não fiz o acompanhamento e desisti da conversa. Já aconteceu comigo. Qual que foi o resultado disso, Patrícia? Perdi a possibilidade de avançar numa negociação. Então, qual que poderia ter sido ali uma resposta emocionalmente mais inteligente? Eu poderia reconhecer a minha insegurança, não interpretar o silêncio como rejeição, mesmo já sabendo, que eu já tinha lidado com isso em 2021, sem qualquer tipo de experiência. Já tive contato, né, em 2019, teórico, mas sobre esse tipo de venda foi em 2021. Então, mesmo com aquilo que eu aprendi, eu não trouxe para a minha realidade. Eu não tinha
a experiência. Olha como é diferente também, né? A performance de teoria e de prática. Então, eu poderia ter reconhecido a minha insegurança, não ter interpretado como uma rejeição, porque a gente sente isso muito, principalmente sem conhecimento, e enviar uma mensagem de acompanhamento com muita tranquilidade. Porque eu sei que é sobre a pessoa, é sobre o momento dela. E o que eu posso fazer para ela poder avançar ou firmar num relacionamento, que eu falo muito sobre isso, e depois, no melhor momento, essa pessoa ter a tomada de decisão, estando próxima a mim, que isso também é muito inteligente, né? Bom, maravilha. Alguém de vocês conhece a ferramenta prática que é o método PARE? Alguém conhece essa ferramenta, método PARE? Não? Tá. Então, quero trazer aqui para vocês, anotem aí, tá? É uma ferramenta bem simples para poder ser usada aí durante a semana. Então, pare, né? O P é de pare. O que significa esse pare? Não responda imediatamente, é o que a Dani trouxe para nós aqui. E acredito que, né, a maioria de vocês devem utilizar. Sem, né, inconsciente. Então, P é de pare, não responda imediatamente, que seja por mensagem, que seja por áudio, que seja ali no tete-a-tete, né? Então, não responda imediatamente quando você estiver emocionalmente ativado. Eu passei anos da minha vida, eu sou muito foda. E quando a gente é muito foda, o nosso emocional, ele não tá do lado. Olha que interessante isso. Mas quando acontece algo, para valer, não tem como deixar o emocional de lado. E aí, hoje eu sou uma pessoa muito mais emocional do que racional. Muito mais. Eu transformei assim da água para o vinho. Então, primeiro, não responda de imediato. Ainda mais a gente, né, que é impulsiva ali, reativa. E principalmente emocionalmente ativado. Perfeito. O A é de acolha. Então, reconheça a emoção sem julgamento. O julgamento vem. Reconheça e elimine o julgamento. Então, como que eu posso reconhecer? O que eu estou sentindo? É raiva? É medo? É ansiedade? Reconheça. Mas não só reconheça, acolha. Certo? O R é refletir. Então, nessa reflexão, se pergunte: o que aconteceu de fato? O que é realidade e o que é interpretação? Gente, isso é fantástico. Será que aquilo que eu estou achando é real? O que vocês acham? Que o meu achismo é real? Essa pergunta ela é tão poderosa porque por mais que eu tivesse, por mais que nós já tivemos uma experiência não tão boa em determinada situação, não significa que isso vai se repetir. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não posso afirmar. Fui traída, vou ser traída de novo. Faz sentido? É sobre isso, tá? Muitas das experiências que nós temos, a gente faz, né? Já senti essa dor, não vou por esse caminho. E ok, é uma forma de proteção. Só que a gente está se fazendo essa pergunta porque trazer para a realidade é diferente, para a gente poder reconhecer e interpretar também de forma diferente. Porque às vezes, além da gente se bloquear, a gente bloqueia o outro. Fulano, eu já tive essa experiência, não faça isso. Será? Será? Então, é importante a gente reconhecer e fazer essa interpretação. É real ou não é real? É só uma interpretação do que eu acredito que o outro está achando, pensando, enfim. Então, qual que é a necessidade minha
está por trás dessa emoção? Ah, é porque eu quero. Ó, o ego, ou o superego por trás disso. E qual a consequência minha, né? Que consequência minha pode gerar essa reação? Que consequência minha pode gerar essa reação? E o E é de escolha. Escolha sempre uma resposta alinhada aos seus valores, ao seu propósito, ao seu objetivo. Então, quando a gente dá esse tempo, como a Dani trouxe, que é perfeito, a gente tem que conectar a nossa resposta ao que eu acredito, ao meu propósito, aos meus valores, ao meu objetivo hoje. Então, reforçando aqui, entre o estímulo. Deixa eu. Tô tendo um ecozinho aqui. Peraí. Acho que parou. Perfeito. Então, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, que é o espaço que a gente busca, tá? E é nesse espaço que a gente desenvolve essa maturidade emocional, para tudo, em todos os pilares, em todas as áreas da nossa vida, até financeiramente falando. Então, entre o estímulo e a resposta, existe o espaço. O espaço é sobre a gente refletir, trazer para a consciência e analisar o que de fato a gente vai fazer sentido, né? A gente ter ali como um estímulo, uma reação, uma ação, enfim, para a gente poder desenvolver essa maturidade emocional em qualquer área da nossa vida, certo? Eu quero trazer para vocês sobre inteligência emocional na carreira e nos negócios, que é muito, muito, muito importante também. Então, quero trazer uma pergunta reflexiva para vocês. Como a falta da inteligência emocional ela pode prejudicar um profissional? A Dani já trouxe aqui, né? E perfeito. Mas o medo de se posicionar, a dificuldade de cobrar pelo próprio trabalho, gente, quem nunca? Talvez estejamos passando ainda por isso. Eu ainda também. Eu ainda também. Comparação com outros profissionais, insegurança para poder vender, ou procrastinação, ou algum tipo de conflito com o próprio paciente, com o cliente, com o aluno, com a equipe, enfim. Dificuldade de receber crítica, de ter essa devolutiva, de ter esse feedback. Necessidade constante de aprovação. Eu já tive essa necessidade constante de aprovação, porque eu quero sempre ser a melhor. Não querendo colocar a culpa no meu pai, mas ele sempre falava isso para mim. Busque ser melhor. E aí, qual a forma que eu interpretava? Necessidade de aprovação. Ou desistência diante de uma frustração, uma dificuldade. Então, como um profissional emocionalmente inteligente agiria, né? Ou age. Então, esse profissional, ele não toma decisões importantes no auge da emoção. Comunica limites com respeito. Recebe feedback sem transformar tudo em um ataque. Muitas pessoas interpretam como ataque. Muitas, muitas. Compreende que um não, né, falando aqui no nosso mundo empreendedor, ele não define, o não define o nosso valor. Conseguir separar os fatos de interpretações, o que é real e o que não é real. Esse profissional, ele reconhece quando precisa descansar, assim como a Érica, que reconheceu, preciso e mereço, né? Se reorganizar ou até pedir ajuda. Manter a constância mesmo quando não está motivado, gente, isso elimina totalmente o nosso lado, assim, emocional gritante. Ah, não quero, não faço. Não, tem que fazer, tem que manter a constância, a disciplina. Por mais que a gente diminui, por mais que a gente desacelere, é importante. E vai ter momento que a gente precisa pausar mesmo para poder fazer ajuste de rota. Isso também é importante reconhecer.
Porque às vezes a gente está mantendo a constância numa coisa que não vai gerar resultado nenhum. Faz sentido? Bom, eu quero trazer um exercício de gatilhos, tá? Meus principais gatilhos, por exemplo, né? Então, aqui, eu quero trazer um principal gatilho emocional hoje. Eu quero que vocês reconheçam isso, tá? Assim como vocês chegaram na sala hoje, de repente. Então, qual que é o gatilho de vocês hoje? Rejeição, crítica. E aí, percebendo esses gatilhos, é o sentimento que vocês sentiram, né? Uma emoção ou um sentimento ao entrar hoje aqui na sala. Veja se faz sentido para vocês isso, hein? Ó, o gatilho que eu tive no dia me gera a emoção e o sentimento com que eu entrei nessa sala aqui hoje. Eu tô super cansada, gente. Porque eu fiz uma viagem. Qual que foi o gatilho? Trânsito, horas dirigindo, tensão. Tô super cansada. Mas eu estou aqui. Muda a energia. E se eu não estivesse? Se eu tivesse adiado? Isso também é muito importante. Reconhecer quando é necessário também é importante. Não é sobre, é meu compromisso, que é importante também. Mas, ó, como é mais importante eu reconhecer do que tá ali, ó. Preciso honrar o meu compromisso. Lógico que eu preciso. Mas o que eu estou reconhecendo em mim? Então, por exemplo, né? De gatilhos emocionais, rejeição, crítica, comparação, uma falta de reconhecimento, ou uma cobrança, ou um atraso, ou uma desorganização, ou uma sensação de incapacidade, medo de não conseguir, uma dificuldade financeira. Isso abaixa a energia de qualquer um, né? Então, quando esse gatilho ele aparece, eu geralmente, então reconheça. Quando esse gatilho aparece, o que eu apresento? Eu me calo? Eu explodo? Eu fujo? Eu tento agradar? Ó, forte esse tento agradar. Eu procrastino? Ou eu desisto? Ou eu me justifico? Que é muito forte isso também. Muitos se justificam também. Então, o que eu quero aqui firmar um compromisso com vocês, tá? A partir de hoje, a partir de agora, o que vocês querem aprender com essa inteligência emocional? A respirar, a pedir um tempo, a conversar, exemplos, a analisar os fatos para poder dar um passo, a estabelecer limites, a falar sim ou a falar não, ou agir, né? Apesar do medo. Então, qual que é o compromisso que você vai honrar com você mesmo a partir de hoje, de agora? Marta, respirar. Isso é muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Não somente para a mente, né, mas organicamente. Então, quero trazer uma ação prática para vocês. Tem alguma pergunta? Tá fazendo sentido até aqui? Maravilha. Bastante coisa, hein? Essa conexão de hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês de ação prática para essa semana, tá? Oi. É para escrever cada gatilho, a reação que eu tenho. Reconhecer É o isso? principal. O principal pode ser um, pode ser três. Reconhecer qual que é o gatilho que te desperta, né? Para algum sentimento, para alguma emoção. E através de reconhecer esse gatilho, qual é a decisão que você toma a partir de hoje que você quer desenvolver? Que seja respiração, que seja uma música. Por quê? O interessante é eu reconhecer qual que é o gatilho que me gera uma emoção, um sentimento,
e transformar isso em algo que eu traga um equilíbrio para poder controlar essa homeostase. Então, por exemplo, se eu reconheço que fulano de tal, quando atrasa, me irrita, o que eu quero desenvolver para poder perder essa irritabilidade? É uma conversa? Olha que interessante isso. Isso eu aprendi no livro Comunicação Não Violenta. Provavelmente vocês já devem ter lido, eu vou até compartilhar com vocês. Se eu percebo que é uma irritabilidade, o que eu posso fazer para poder minimizar esse impacto, tanto em mim quanto nele, né? Porque certamente eu vou respingar nele. Uma conversa, uma respiração, uma música, um tempo, analisar de repente o meu comportamento, fazer um ajuste de rota, impor o limite nessa conversa. Então, reconheça um ou dois ou três e tome uma decisão, tá? Que vai ser o seu compromisso com você mesmo. O que você vai aprender, né? Através desse equilíbrio, para poder trazer isso para sua consciência e equilibrar, fazer esse ajuste em qualquer área, tá? Bom, então o desafio, meninas e meninos, né? 7 dias de consciência emocional. Então vamos lá. Cada um de nós, a gente vai preencher um breve diário das emoções. Então, todos os dias, durante 7 dias, e depois vocês podem me trazer no grupo, no particular, enfim. Então, quero que vocês reconheçam a situação, o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, amanhã. Lá no final do dia, o que aconteceu hoje? Anota, que é a situação. Segundo, a emoção. O que eu senti? Segundo, emoção. O que eu senti? O terceiro é de 0 a 10. Qual foi a intensidade? Então, o terceiro é intensidade. De 0 a 10, qual foi a intensidade dessa raiva? Ou desse medo? Foi 10. Caracas, paralisei. Medo. Ou choro. Fulano de tal me agrediu com palavras e chorei. Tá, mas de 0 a 10, qual foi a intensidade desse choro? 2. Paz e amor, tá tudo certo. Ou 10, chorei desesperadamente porque me feriu muito. O quarto é o pensamento automático. O que eu pensei naquele momento? Putz, aconteceu, falhei, errei, eu acertei, enfim. O que veio de automático? Então, traz para a consciência. O quinto é como eu reagi. Então, lá no final do dia, 1, 2, 3, 4, 5. 5, como que eu reagi? E o sexto é como eu poderia responder ou agir de uma maneira mais consciente. Gente, não é necessário escrever muito, fiquem tranquilos, tá? Um registro aí de 3 a 5 linhas tá excelente, certo? Opa, eu não consegui Oh, anotar na ordem aqui o negócio. Todo dia a gente tá. anota o que aconteceu. Durante 7 dias, Dani. Então, lá no final do dia, vamos começar com amanhã, tá? Vamos começar com hoje, de repente hoje, lá no final, né? Antes de dormir, vocês podem anotar. Então, o primeiro é a situação. O que aconteceu hoje no meu dia? Nossa, eu fiquei bem irritada no trânsito que eu fiquei. Reconheci. O que aconteceu? Certo? Então, primeiro é a situação. O que aconteceu? O segundo é a emoção. O que eu senti? O que aconteceu? Trânsito. O que eu senti? Raiva. Gente, trânsito me estressa, desculpa. Enfim. Terceiro, a intensidade de 0 a 10. Gente, não é 10. Não é 10 porque eu já estou trabalhando isso há muito tempo. Em nome de Jesus, nunca será 10. Claro que se eu passasse fome, talvez chegasse no 10. É verdade. Já tive uma reação assim há muitos anos atrás de trânsito, que foi 10, que foi 10. Deu Imagina. correr atrás do carro com o meu carro, abaixar vidro, gritar, brigar, bater. Meu Deus! Foi 10. E hoje Misericórdia. eu tô sem carro, Hoje hoje eu não é não tenho mais. mais, né, amiga?
Não, graças a Deus não. Hoje eu não tenho mais carro, Graças mas a eu Deus. costumo falar o seguinte: eu ainda sinto, né? Ainda tenho as sensações de raiva do trânsito. Mas Sim, eu hoje eu ando também. fechado. E até falo isso pro meu filho, quando eu xingo dentro do carro, né? Aí ele, mãe, não faz isso. Aí eu falo, tô xingando pra mim mesmo, só pra extravasar, vidro Isso, só fechado, para. tô atingindo Boa, ninguém. Só pra gostei, extravasar. gostei. Não é pra você, não é pra nada. Sim. Mas assim, aí Gente, com o tempo tá aprendendo a nem ter a reação, porque a gente aqui, eu até ensino isso pro Caio, né? Assim, e ele de vez em quando ele me chama atenção, porque às vezes a gente faz, né, inconsciente. Que aqui em casa, dentro de casa mesmo, quando você começa as coisas a dar errado, aí você vai se irritando, né, com o que dá errado, e aí a energia vai fazendo com que todas as outras coisas na frente vão acontecendo. Então, assim, às vezes exatamente, meu às Deus. vezes eu acordo bem, mas aí acontece uma coisa, por exemplo, sei lá, abro o telefone e já tem um problema. Aí eu começo a fazer o café, o copo cai, o troço quebra, a vassoura cai, o não sei o que. Tudo vai acontecendo assim, sabe? Aí às vezes você toma consciência do. É a energia que a gente emana. Aí você vai gritando, pô, que não sei o que, que não sei o que. Aí você vê que o teu tom de voz vai trazendo mais energia, sabe? Para aquilo e vai acontecendo em série. Aí tu tem que parar, respirar, falar, calma, deixa eu mudar aqui a energia, porque isso aqui não tá legal, não. Senão eu nem Verdade. sei trabalhar se eu tiver com essa energia assim, porque senão tudo acontece. Aí tu E tem que por parar. incrível que pareça, não para em nós. Porque se É parasse verdade. em nós, nossa, gente, hoje eu tô insuportável, mas vai ser só hoje. Mas não para só em nós, gente, não para. Felizmente, né? Felizmente, porque trazer isso para a consciência é uma percepção para que não extravase a partir de nós, né? Então, felizmente, felizmente. Mas perfeito, Dani. Então, vamos Acendo lá. incenso, acendo incenso, põe Maravilhoso, Marta. Maravilhoso, maravilhoso. uma música E isso é legal, começa a importante, dançar, reconhecer tem o que que mudar, traz essa harmonia. mudar a Perfeito. energia. Mudar a E energia. é a questão que você falou, né, Paty, de o que você faz, né, para mudar isso? Qual é a Exato. Uhum. ação que você faz para mudar essa condição? Uma das ações que eu gosto de Perfeito. fazer é a música, né? Então eu boto Amo geralmente também. Amo. eu boto louvor quase todos os dias aqui em casa. Esses dias eu não Sim. tenho colocado porque de manhã eu estou ouvindo alguns áudios de educacionais, né? Alguns Aham. podcasts, Muito coisa bom, assim, muito aí eu bom. não tô colocando, mas normalmente Muda a minha ele energia vem, total. eu venho Muda a nessa minha ordem. Eu energia total. acordo, ligo a música, boto num louvor, ou numa Sim. oração que eu tenho também, que eu gosto muito da oração de São Francisco. Aí ela é a primeira coisa que começa a tocar. Aí depois ela vai tocando, eu vou fazendo, porque eu não consigo parar, né? Não consigo, não sou muito concentrada. Então, tá tocando, mas eu tô Sim. fazendo as coisas. Tô tomando café, tô fazendo Sim. alguma coisa. Ah, E já aí, internaliza, minha amiga. É... depois que acaba aquele primeiro, segundo louvor que tem, aí eu começo, é podcast, aí eu vou fazer Sim. café, aí eu vou assistindo um áudio ou um curso Perfeito. Uhum. gravado. Essa é a minha maneira de dar aquela acalmada. Mas claro que não vai ser 100% todos os dias assim, né? Sempre tem um Sim. diazinho que dá uma. Mas aí, se você tiver essa percepção, você consegue ir já ajustando. Eu acho que isso Vou foi o que contar eu um mais melhorei. segredo. Vou contar um segredo aqui para vocês. E eu sou muito parecida com você, Dani, faço tudo isso. Mas de vez em quando, vocês acreditam que eu gosto de ouvir um funk? Gente, é sério? É sério. É abrindo minha vulnerabilidade. Não é vulnerabilidade, gente. Eu sempre gostei de funk. Eu gosto, eu continuo gostando. Eu não ouço mais todos os dias, como eu ouvia antigamente, porque eu era dançarina. Então, eu era dançarina de lamba aeróbica, então eu gostava muito de música dançante, que seja sertanejo, qualquer, gente, qualquer. E lá no meu pendrive tinha músicas, louvores, e do nada vinha, ó, para, pa, 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 pa. Olha a maloca incorporada. Mas, enfim, eu não deixei de gostar, eu só não ouço com frequência.
Por quê, tá? Não gosto de funk, pancadão, isso não me atrai, não gosto, mas eu gosto da batida. A batida, ela é um combustível para mim. Então, isso muda a minha energia. Não que eu goste do funk e as palavras utilizadas. Até então que eu nem ouço funk de putaria. Isso não é sobre isso, tá, gente? É sobre a energia que a batida me causa. Assim como música eletrônica, né? O que acontece lá é lá. O que acontece dentro de mim tá em mim. Então, isso para mim é maravilhoso. É por isso que eu estou abrindo isso para vocês, viu? Mas isso é muito bom reconhecer, né? Porque, ai meu Deus, é pecado. Não, filha, não é pecado, porque se te faz muito bem, sem interferir outras pessoas, né? Interfere no seu processo positivamente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Então, gente, nada melhor do que se conhecer, né? E ter esse bom relacionamento, essa boa conexão interior. Maravilha. Anotaram tudo? E depois Então, de intensidade tem o quê, hein? intensidade, então, reconhecer, né, de 0 a 10. O quarto é o pensamento automático. Então, o que que eu pensei naquele momento sobre o que aconteceu, né? O quinto é a reação, como que eu agi naquele momento, independente que seja positivo ou negativo. E o sexto é a nova resposta. Então, como a gente vai trazer para essa homeostase aí, para esse equilíbrio, tá? Então, por exemplo, tive uma reação. O que que eu poderia fazer? Trazendo essa maneira mais consciente, certo? Então, não precisa escrever muito, fiquem tranquilos, mas todos os dias à noite, que seja a partir de hoje ou a partir de amanhã, com toda essa conexão que nós fizemos aqui sobre inteligência emocional, o que, que vocês conseguem perceber, né? Então, depois eu vou compartilhar algum audiobook com vocês para poder facilitar esse desenvolvimento. Gente, isso, por mais que a pessoa tenha um dom, né? Estarmos, né, em constante conexão com coisas, né, que facilitam esse caminho, utilizando ferramentas como música, isso é um tipo de ferramenta com certeza, louvor, uma oração, gente, tudo que faz a gente se sentir equilibrado, né? É com a nossa paz interior, enfim. Então, é eu ficar calado, trancado, sem conversar com ninguém por 30 minutos, ou por 1 hora, ou um dia inteiro, enfim. Então, reconhecer isso e o que, que poderia ser feito de diferente é o que vai transformar, né? Aí as nossas vidas pessoais, profissionais, de negócios, para tudo, financeiro, familiar, tudo, certo? E quero trazer aqui para vocês uma ação obrigatória da semana. Então, cada um de nós aqui também vai escolher um comportamento emocional para poder praticar, tá? Então, por exemplo, esperar 10 minutos antes de responder, como a Dani trouxe, que seja até no outro dia, enfim, o que fizer sentido para vocês. Realizar uma conversa que você vem evitando, isso é extremamente importante também, porque está muito interligado com as nossas ações, né, reações e falta de ação. Então, tomar decisões é importante. Qual é aquela conversa que eu estou evitando, adiando? Então, se posicione, certo? Dizer não com respeito, isso é importante, tá? Lembra que eu comentei que vocês queriam muito fazer o curso lá com o Dr. Márcio? Inclusive, ele vai vir aí nas próximas semanas para poder tocar aqui com a gente. Vai ser bem bacana, é sempre maravilhoso receber ele. Mas, enfim, dizer não com respeito. Eu queria muito estar com ele, muito, 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 no evento que ele trouxe para nós. Mas eu tive que reconhecer que para mim não fazia sentido naquele momento, né? Então, é sobre isso. Pedir ajuda, evitar uma proposta, né? Apesar do medo, enviar, gente, perdão, enviar uma proposta, apesar do medo, tá? Não evitar, né? O evitar, por mais que você evite, se posicione, certo? Que mais? Evitar tomar decisões importantes quando estiver irritado. Ó, parar de interpretar o silêncio como rejeição. Essa é boa. Que Uhum. eu sou. Certo? E essa é excelente mesmo, Dani.
e substituir uma reclamação por uma ação possível. Então, ao invés da gente ficar aqui, né, reclamando, se queixando, enfim. Acredito que a maioria de vocês exerce aí a gratidão, que isso é maravilhoso demais, muda toda a nossa jornada, né? Mas, enfim. Pá, Então, reconhecer vou quando a gente trazer estiver uma. reclamando e substituir por uma ação possível. Porque, por mais que a gente exerça a gratidão, se a gente parar para pensar, em algum momento a gente reclama. Por exemplo, hoje eu reclamei do trânsito. E aí, sem agradecer, né? Que muitas vezes a gente está muito relacionado com a proteção divina. Não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu penso. E né? Faz sentido, né? Paty, vou Você trazer perguntar. uma. É. Eu tive que treinar. Uhum. Fiz algumas vezes treinamento para isso, porque era uma dor minha muito grande. É o dizer não direto, um não mais direto. Porque eu já aprendi a dizer não, mas quando tem alguma situação que eu de fato preciso evitar, porque eu sei que aquilo ali vai me trazer um problema, eu costumo enrolar o não. Ficar, Sim, não, perfeito, muito bom. Dando mas eu justificativas. começo a justificar ou falo que Aham, vou ver, digo não, fico falo, vou ver. Ah, eu acho que eu vou, mas eu não sei se eu posso, e eu ficava enrolando. E aí a sim. pessoa do outro lado acabava talvez criando uma Gera situação, expectativa. expectativa, depois me cobrava Sim, uma resposta, eu ficava sem graça, e isso faz com que às vezes você diga o sim que era para ter dito não. E aí perfeito. às vezes eu dizia aquele sim erradamente, porque eu sabia que aquela situação ia me trazer um problema. E aí eu comecei a ter que treinar a dizer o não direto. Aí eu ficava assim, mas o não direto me faz ser grossa. E eu já sou uma pessoa grossa, tá? Vocês não podem não saber, mas eu É sou grossa. objetiva. Eu falo que eu sou muito direta, e às vezes eu não tô nem querendo ser grossa, mas acabo sendo grosseira porque eu sou muito direta. E Sim, e a aí forma como o outro interpreta também, né, Dani? tentando não ser tão direta, porque eu acho que a pessoa vai me tolir como grossa, porque já Sim, sempre falaram, né, que eu sou assim. E aí você não querendo ser, você fica enrolando o não. E caio numas armadilhas. Aí eu perfeito. comecei a escrever o não direto, que eu não falei, eu quero falar um não direto, mas não quero ser grossa. Aí como é que eu vou falar? Aí eu escrevi, não lembro se foi exatamente assim, mas acho que foi um. Não, como é que foi? Não, dessa vez eu vou estar ocupada. Sei lá, acho que eu Sim, escrevi algo assim mais sutil, sabe? Não, sim, perfeito. infelizmente eu não vou poder, dessa vez eu vou estar. Eu tenho outra prioridade, foi isso que eu coloquei. Uhum. Não, infelizmente não dá. Não foi infelizmente, não. Não, não, eu tenho outra prioridade. Para que a pessoa do outro lado saiba que ela não é a minha prioridade. Porque eles Sim, confundiam, isso né? é excelente, gente, isso é excelente. Ou Outra sim ou prioridade. não, porque o meio termo, ele acaba com a pessoa que está criando, né, a E aí expectativa. Então, isso é muito bom. quando a pessoa falar, qualquer pessoa que você tenha que dizer o não, às vezes você tem que até escrever o nome da pessoa, né? Aí eu preciso falar para essa pessoa, essa e essa, porque são as coisas que vão vir, né? Vão vir umas perguntas para você, você tem que falar não. Aí eu escrevia quem era. Quando tiver uma mensagem dessa pessoa, eu já vou escrever, não, eu tenho outra prioridade. Aí a pessoa fica até sem graça, tá, enrolou. Aí eu falo, nem vou pensar. Se eu pensar muito, vai dar ruim. Então eu já tinha um copinho que escrevia lá, não, essa não é minha prioridade. E aí eu Ai, falava, meu Deus. tem mais a resposta. Eu não vi a resposta que é para poder não gerar assunto. Aí eu falava, no final do Sim, dia eu... E aí isso deu aí muito tá certo. certo. Sim, excelente, Dani, excelente. Como é bom o autoconhecimento, né? Exatamente. É libertador, né? O conhecimento É liberta. libertador. É. Meus amores, então a frase final que eu quero Queria, deixar aqui para queria ter vocês é: aprendido isso antes, né? é verdade, Marta, com certeza, com certeza. Deixa eu só colocar uma É, coisa aqui que eu aprendi a semana passada com meu primo e eu achei muito interessante. E uhum, hoje, quando eu vi o tema, eu falei, vou colocar isso. Que meu primo, ele trabalha com desenvolvimento de alta performance de atletas, né? legal. Jogador, lutador, enfim, vários. Uhum,
E aí ele fez, né, uma associação, até ele veio para o Brasil para fazer uma palestra nesse sentido, com relação ao pôquer. E quando em princípio, ele falou assim, não, eu estou fazendo um paralelo do pôquer com alta performance. Em princípio, eu fiquei meio assim, né? O tal do julgamento, né? Ah, Sim, pôquer, jogo. Mas depois conversando com ele falando, eu vi como faz sentido, sabe? Porque ele falou, a pessoa quando está jogando pôquer, ele tem que a- ter inteligência emocional assim, grau 10, né? Porque senão ele faz loucura, perde dinheiro e um monte de coisa. exatamente, exatamente, meu Então, Deus. quando o jogador, né, o de alta performance, né, o atleta, ele aprende a ter esse lado emocional do jogo, do pôquer, ele Sim, traz automaticamente para a vida dele de atleta. Então ele começa a ser excelente. menos impulsivo, ele começa a Uhum, pensar rápido, mas não ser um impulsivo. sim. Nossa, eu achei isso tão Atleta é interessante, muito competitivo, né? Mas é ao extremo, até aprender a ter esse equilíbrio emocional. Isso é não é? perfeito. E através Uma do jogo, excelente né? associação. Uhum. E é um jogo extremamente inteligente mesmo, gente. E aí, gente, Uhum. vai muito da pessoa para o nível que ela quer desenvolver isso, para que ela quer desenvolver isso, né? Então, muito É. importante, minha amiga. Então, para a gente poder finalizar aqui, meus amores, não permitam, né, que a emoção momentânea decida o futuro que a gente está construindo aqui. Então, que a gente tenha essa maturidade para poder desenvolver, para poder fazer essas ações práticas, para poder escrever, para poder ter momentos de introspecção, que é extremamente importante. Não dá, nessa altura do campeonato, com tudo que a gente está evoluindo e desenvolvendo, permitir que a nossa vida seja no piloto automático, né? E aí, como eu falei para vocês, não para só em nós, respinga em outras pessoas. Então, toda vez que a gente trouxer para a consciência tudo aquilo que a gente está desenvolvendo demais, em excesso, né, ou falta de, que a gente faça esse ajuste de rota, que a gente traga para a consciência, para que a gente direcione também para essa nossa performance diariamente, viu? Bora tirar uma foto bem lindas, maravilhosas. Olha, eu fiz luzes, gente. Nem estava programado, nem tava, porque às vezes eu demoro 2 anos para poder fazer. Aí eu fui para casa da minha tia, né? Falei, faz, por favor, tira essa cor Ficou horrorosa que tá lindo o cor cabelo. horrorosa no cabelo. Oi? Ficou lindo o cabelo. Ai, obrigada! Eu amei também. Eu fiz o ano passado e aí ficou uma cor horrorosa depois, porque a moça usou tinta. Ah, que ódio. Ai, eu já me raiva aqui, né? Ai, que ódio, que ódio. Porque ficou mesmo uma cor horrorosa. E aí, do nada, olha que delícia, né? Isso é muito bom, né? Do nada, aí bora fazer essas luzes. Muda nosso astral, né, gente? Muda completamente. Bora lá tirar uma foto bem linda. Su, consegue abrir, minha amiga? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Seu gatinho, Dani? Passando aqui todo mundo com esse rabo na minha cara. Um, dois, três e. Acho que seu gatinho quer sair na foto, minha amiga. Um, dois, três e de novo. Um, dois, três e. Aí, maravilha. Gente, gratidão pelo tempo de qualidade aqui. Agora são 23 horas, 2 horas de conexão. Que maravilhoso, né? Oh, Uau, passa que a gente nem percebe, né? Então, como é bom esse movimento e o nosso comprometimento. Gente, eu tô extremamente cansada. Eu acho que eu olhei para vocês assim, fechando meus olhos várias vezes, não de sono, é porque, sabe, tá pesado, né? Estar ali no volante o tempo, nossa senhora, acabou comigo. Mas, enfim, né, honrando e respeitando vocês aqui, eu senti esse desejo, né, de estar aqui hoje. É uma aula muito importante que, infelizmente, muitas pessoas não valorizam, mas olha o quanto que isso transbordou na nossa vida hoje, né? Então, gratidão pelo tempinho de vocês, por decidirem estar aqui tarde da noite, né, estando aqui conectados por 2 horas, aprendendo, evoluindo e se desenvolvendo para que a gente possa aí dar passos juntos aí nessa caminhada, tá bom? Ó, um super beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, mandem lá no grupo, ou no meu particular, ou no da Karina, tá bom? Sintam-se à vontade para a gente poder
ter essa performance, né? Que não seja somente uma informação, mas que a gente tenha ações para a gente poder efetivamente, né, ter um crescimento nesse processo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã. Bom Tchau, descanso. tchau. Bom descanso para vocês também, queridos.